Estamos aqui mais uma vez no podcast Eleição Nacional 2026 e hoje o nosso convidado da vez é o Divaldo Capotinho. Ele é vereador eleito em Sete Lagoas, mas a sua trajetória vai muito além da política. Ele é policial rodoviário federal, graduado em administração de empresas, pós-graduado em gestão estratégica e logística e pós-graduado também em ciências policiais. Com uma bagagem sólida em segurança pública, gestão e atuação legislativa, Divaldo Capotinho traz ao nosso podcast uma conversa imperdível sobre política, desafios e o futuro do Brasil e da nossa Sete Lagoas e região. E também, junto com ele, Fernando Marques, cientista político, especialista em comunicação e diretor da primeira Escola de Formação Política Conservadora de Sete Lagoas. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, nesse bate-papo, nesse diálogo. Fernando, Divaldo, se apresente mais um pouquinho. Qual dos dois querem começar? Olá, Gustavo, tudo bem? Tudo. Então, como já foi falado sobre o nosso currículo, eu não sou natural de Sete Lagoas, mas eu nasci em Montes Claros, mas com 2 anos de idade eu cheguei aqui em Sete Lagoas. Meu pai veio trabalhar na Embrapa, minha mãe é professora, tenho 3 irmãs e antes de ingressar na Polícia Rodoviária Federal, trabalhei no Exército Brasileiro por 7 anos, fui oficial temporário e aqui mesmo no 4º Grupo de Artilharia Antiaérea. E em 2010 ingressei na Polícia Rodoviária Federal, lá no estado do Pará, na cidade de Marabá, e consegui a transferência de volta para Sete Lagoas em 2013. E aqui estou desde então, já fui chefe do setor operacional da Polícia Rodoviária Federal, estive chefe da delegacia também por 2 anos, e após o convite para participar da política, eu tive que abrir mão da chefia de delegacia e conseguimos essa vitória na eleição no ano passado. Estamos à disposição da população. Show de bola. Fernando? Natural de Sete Lagoas também, né? Para mim é um prazer estar aqui com você, né? Pela primeira vez, né? Graças a Deus deu certo, né? Isso aí. Os convites são feitos, né? Na correria, né? Às vezes acaba não dando certo, mas dessa vez deu certo. Prazer estar aqui com você. Eu sou daqui de Sete Lagoas mesmo, natural de Sete Lagoas. Sempre eu gosto de dizer que eu sou um curioso na política, né? Sempre fui um curioso na política desde muito mais novo, né? Tanto que a minha formação, como você bem disse, foi em ciência política, até pelo fato de sempre estar gostando, sempre estar por dentro disso, né? Sempre estar querendo me inteirar de política. E aí me especializei em comunicação. Hoje trabalho com o vereador Divaldo Capotinho, faço o assessoramento dele também. E faço parte do movimento Direito em Ação, né, que é um movimento inédito aí em Sete Lagoas, e sou o diretor da primeira escola conservadora daqui da cidade, onde a gente tem vários projetos aí para poder começar aí um bom trabalho na cidade de Sete Lagoas. Que bacana, é isso aí. Nós vamos dar início aqui às 4 principais perguntas, né, que o público nos enviou, né, do nosso canal. O pessoal vem falando aí, né, as eleições de 2026 já estão aí, né, batendo na porta. Não para talvez o público, né, o eleitor, mas nos bastidores dos grupos políticos, dos partidos já estão aí. E a primeira pergunta é a seguinte, né, a gente tem alguns nomes, né, que já se posicionaram em Sete Lagoas e região. Nós temos aí, né, o ex-prefeito, né, Duílio de Castro, Juca Bahia, Júnior Souza, temos o Caio, que também o pessoal entrevistei agora há pouco também e bati um papo com o Leandro Andrade. Ele confirmou que há a possibilidade, sim, dele vir, né, candidato. Então, temos outros nomes, né? Carol, vereadora Silvia Regina, temos Júnior Souza, entre outros, né, que vão passando aí. Caso vocês estiverem aí, Divaldo, você Calma. Albert também falou, mas e você? Nós escutamos falar de todos esses nomes, né? Para estadual seria Juca Bahia, Caio Valassi, Albert, Carol Canabrava, Juninho Sinonô, já ouvi falar também. Para deputado federal, né? Nós ouvimos falar sobre Júnior Souza e Duílio de Castro. E vou te responder a pergunta. Divaldo Capotinho, sim ou não? Neste momento eu estou preocupado especificamente em concretizar, consolidar a minha carreira política como vereador de Sete Lagoas, mas o nosso mandato é do povo, né? O meu mandato não é meu,
na verdade é do povo. Se a população entender que o meu nome é bom, é viável, e achar que eu seria um bom representante, tanto na Assembleia quanto no Congresso Nacional, estaria à disposição da população sem dúvida nenhuma. Algum nome a mais, Fernando? Você eu acho que chegou a ver? Heloísa Frois, talvez, federal, né? Teve o Iveson também, né? O Iveson também, estadual, já é. Silvia Regina, você falou. Leôncio, né? Especulou aí algo. Ouvimos falar sobre o nome do Leôncio também. Chegou chegando aí, não era... Né, o pessoal nem conhecia ele, que tanto é que quando foi eleito, o pessoal... Quem é? Os assim veículos foi de comigo imprensa. Também. Assim foi comigo também. Quem é esse Divaldo Capuchinho? Nunca ouvi falar, Olha, mas aí estamos. Tivemos muita surpresa, né? Justamente. Nas últimas eleições de 2024. No meu caso, até porque eu nunca havia concorrido a nenhuma eleição e viemos pela primeira vez, já conseguimos conquistar essa vitória, né? Por minha pauta talvez ser um pouco diferente, né, de outros candidatos de eleições passadas. A nossa pauta principal é a segurança pública, não tem como ser diferente, já que foram 7 anos de Exército e 15 anos, e já são 15 anos de Polícia Rodoviária Federal. E quando a gente analisa o contexto da violência no Brasil, a gente vê que ela vem aumentando significativamente. Tanto é que saiu uma pesquisa de um instituto de pesquisa, eles fizeram um levantamento de quais são os problemas do Brasil hoje. E, em primeiro lugar, já se descolando ali de questões sociais, é a violência. Né? Citam vários itens lá, né? Mas em primeiro lugar está a violência. Depois em questões sociais, tem também economia, educação, saúde, corrupção, mas a violência está ali em primeiro lugar disparada. Olha para você ver. E quando a gente faz uma análise, né, do contexto no Brasil, e aqui também em Sete Lagoas, a gente vê que o aumento da violência ela é em virtude de uma combinação de diversos fatores, né, sociais, econômicos, individuais. E aí, quando você faz um recorte, né, de quais são esses fatores sociais e econômicos, né, a gente pode citar lá a desigualdade, pode citar pobreza, né, também a falta de oportunidade também. Aí você faz esse recorte e vai analisar cada item, né? A desigualdade social, né? Você vê lá que essa grande diferença entre ricos e pobres, ela pode criar um ambiente ali propício a você se inserir na criminalidade, porque falta oportunidade, te leva à marginalização e com isso você fica desacreditado e se envolve no crime. A questão da pobreza também, né? Pobreza extrema ou miséria, né? Da mesma forma, né? As pessoas se inserem no crime para poder sobreviver, talvez. Né? E a falta de oportunidade, falta de acesso à saúde, educação, emprego, e aí dessa forma a pessoa se insere também na criminalidade. Infelizmente tem fatores... Vai desencadeando uma exatamente, e fatores individuais outra, né? da mesma forma, né? Álcool, droga, fatores emocionais, né? Saúde mental, tudo isso aí pode fazer com que haja um aumento da violência. E aí quando você analisa, né? Nós falamos aqui, com esse recorte, falamos de saúde, educação, falamos de tudo. Então, essa é uma pauta principal minha que a gente vem trazendo, além da pauta do trânsito também, que a gente está marcando realmente nesse nosso início de mandato, e é importante, principalmente aqui para Sete Lagoas, que hoje é uma cidade de médio porte, contudo com estrutura de cidade pequena. Já não consegue, né, mais. Já não consegue suportar a quantidade pico, né? de veículos. Exatamente. E nós temos diversos problemas, né? Muitas reclamações sobre sincronização de semáforo, faixa azul, não tem local para você embarcar e desembarcar de Uber. Que parecem pequenas, né? Mas... Parecem pequenos problemas, mas são grandes problemas que afetam diretamente as questões individuais da população. Então, nós estamos analisando e pautando todos esses projetos. Se você for pegar a cidade de Sete Lagoas, inclusive, em comparação de proporcionalidade, é uma das cidades mais perigosas de Minas Gerais. Entendeu? Em taxa de homicídio, em taxa de agressão à mulher, em taxa de assaltos, pequenos furtos, feminicídio, entendeu? Então, essa pauta que o Divaldo defende é uma pauta extremamente importante e necessária, entendeu? Tanto o trânsito como a segurança pública. Aí, Sete Lagoas precisa dar uma atenção maior nessa questão da segurança aí. E um outro assunto que foi pautado, inclusive, em audiência pública na semana passada, foi a questão das pessoas em situação de rua. Na quarta-feira teve uma audiência pública e encheu
o plenário da Câmara. Sim, porque, eu acompanhei online. Exatamente, é uma reclamação geral da população. E lá foram pautados diversas questões inerentes a pessoas em situação de rua, né? E a gente tem uma visão, a gente enxerga que tem que haver melhorias para que a gente possa eliminar esse problema, né? O fortalecimento dos CREAS e do Centro POP aqui em Sete Lagoas, uma abordagem, inclusive, mais humanizada dessa população, da mesma forma, um programa de moradia, né? Ampliação e melhoria do acolher. Então, tudo tem isso... muito a se fazer. Exatamente. Né? Tem que praticar realmente políticas públicas capazes de resolver o problema para que a gente possa transmitir uma sensação de segurança maior para a população sete-lagoana. Que bacana. Já começamos já com um breve resumo aí, né, do mandato, do trabalho, mas nós vamos aqui ao que interessa. Vamos lá. Eleição nacional, principalmente voltada aqui para a nossa região, né, os deputados federais e estaduais. E tá aí, né? Tá perto. Tá perto, parece que está longe, mas está perto, é logo ali. E a primeira pergunta, ela é o seguinte, né, que a gente já falamos dos nomes, né? E o que vocês acham aqui de nomes que apareceram, esses nomes aqui, qual que é a importância deles para deputado federal, estadual, Sete Lagoas e região? Você acredita que esses nomes representam de fato os interesses e as necessidades da nossa população? Nós falamos vários. Né? Tem mais, né? A gente sabe que tem mais, mas não falou se vai ser um pré-candidato a deputado federal estadual, mas que estão aí nas entrelinhas. Colocar o nome por colocar, qualquer pessoa pode, né? Que tem plenos direitos do gozo político, né? Só que a gente tem que analisar a representatividade, quais são as pautas, quais são os projetos e as propostas que esses candidatos têm a apresentar. E quando a gente analisa todos esses nomes, se for analisar, verificar individualmente, não vou falar nomes obviamente, né, mas a gente tem um direcionamento ali daqueles que poderiam realmente ter uma chance de vitória. Né? Dos nomes que nós falamos aí, o prefeito Luiz de Castro talvez tenha uma condição melhor de vencer uma eleição para deputado federal. O Júnior Souza, da mesma forma, teve quase 40 mil votos. Foram bem votados. Sim. Exatamente. Em relação ao prefeito Luiz de Castro, ele terminou o governo dele com aceitação muito grande. Então, eles têm uma chance maior. O Juca Bahia, que vem para deputado estadual, ele foi candidato a deputado federal na eleição passada e teve mais de 40 mil votos. Então, esses nomes aí são os nomes que realmente teriam chance. Exceção, né? Exatamente, justamente, teriam mais chance de uma vitória. A Carol Canabrava também veio candidata a deputado estadual, foi bem votada, teria chance também. E se realmente a gente quiser que tenha um nome de Sete Lagoas representando lá na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, a gente teria que reduzir esse número de candidatos. Sim. Porque com essa quantidade, deve chegar a 10 candidatos a deputado estadual, né? Ou mais. E outros... Apesar que no meio do caminho muitos desistem, juntando, né? Ali. Mas se você for pegar o histórico das últimas eleições, quase chega a 10 candidatos para deputado estadual e federal de Sete Lagoas. E isso faz com que os votos fiquem divididos e lá no final nenhum deles consegue a vitória, infelizmente, né? É um bacana. E aí, Fernando? Se você pegar hoje a quantidade de candidatos, se eu não me engano, tem mais do que já teve na última, né? Já de pré-candidatos, assim, na especulação, né? Vamos falar no geral, acho que já alguns tem até já se posicionaram também. Né? Já, inclusive, em plenária, né? Silvia Regina já se posicionou ali, falou, inclusive, eu já sou pré-candidato, então já está confirmado com pré-candidato. Pode ser que desista lá na frente, mas hoje é pré-candidato, né? Sim. Eu acho que o maior problema hoje, nessa quantidade de especulações, é você não eleger ninguém. Né? Que é uma pergunta que nós vamos vir aqui, ó, que tem aqui também. Eu já estou entrando no pergunta errada. Mas é você não eleger ninguém, entendeu? Eu acho importante, né, a cidade ter uma representatividade, mas não pode ser também uma representatividade que não represente a cidade, entendeu? Que esteja ali só por ego ou por vaidade, né? Só por grupo. Sim, eu sou conservador, declarado conservador, e eu acho que, discordando o nosso amigo que estava aqui anteriormente, né, quando ele fala que as pessoas não votam por ideologia, eu acho que as pessoas votam sim por ideologia. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas colocam como critério para se votar em um candidato são os valores. O que ele defende, quais são os princípios, entendeu? Se a pessoa é cristã ou não. Por exemplo, eu não tenho nada contra, por exemplo, o macumbeiro, contra o ateu,
quanto espírita, mas quando eu vou votar, eu prefiro votar numa pessoa que é cristão. Porque são os meus valores, são os meus princípios, entendeu? Então, é algo também ideológico, entendeu? Os princípios, a tradição... Tá entrelado aí... Tá entrelado tudo isso, entendeu? Então, quando as pessoas vão escolher um candidato, elas escolhem também por ideologia. E aí, de forma equivocada, ele colocou sobre governo de coalizão. O que é um governo de coalizão? Eu ia até perguntar, acabou que eu esqueci, entrei em outro assunto, né? Que para muitas pessoas também não entendem, né? O que é um presidencialismo de coalizão ou um governo de coalizão? Vou te explicar de uma forma bem simples para você entender. Vamos supor que o presidente, ele é o técnico do time. Ele é o dono do time. E aí, só que no time dele só tem 5 jogadores, né? Com 5 jogadores, ele não consegue jogar. Entendeu? Por quê? Precisa ter 11 para poder jogar, para poder ser disputado, para poder ter uma disputa sadia. O que ele faz? Como ele não tem o suficiente jogadores ali para poder jogar, né? Se é que você me entende, ele precisa pegar jogadores de outro time. E aí ele vai atrás de jogadores dos outros times, monta o time, consegue montar um time ali com 11, assim ele fica com um time competitivo. Só que esses jogadores que vêm do outro time, eles vêm com algumas condições. Né? O jogador tá vindo do outro time, ele não vai vir para jogar de graça. De qualquer forma. Ele tem aqui quer um salário melhor, ele quer jogar na posição que ele quer jogar, né? Não vai me colocar de lateral não, eu sou atacante, né? Eu quero uma chuteira da Nike, né? Ele vai ter ele vai querer alguns privilégios, né? E o dono do time vai acatar esses privilégios de acordo com alguns acordos ali que eles fazem para poder jogar, para poder competir. Assim é um governo de coalizão, né? Então hoje acontece muito isso. Talvez, por exemplo, na nível nacional, né? Um presidente, talvez ele não tenha uma base completa ali de deputados que vão aprovar os projetos, que vão facilitar, de certa forma, o governo dele, e aí ele faz esse tipo de alianças com pessoas da oposição, né, de outros partidos, etc. Outros ideais, em troca de quê? Em troca de cargo, em troca de secretarias e por aí vai. Né? Esse é um governo de coalizão. Entendeu? Então, quando você trata sobre emenda impositiva e governo de coalizão, eu acho que as coisas não têm uma coisa a ver com a outra, né? Se divergem. Trazendo para aqui, novamente, respondendo a sua pergunta, eu acho que Sete Lagoas precisa, né, de alguém que, de fato, represente a cidade, mas que não represente só no nome. Eu deputado de Sete Lagoas, por exemplo. Inclusive, Uberlândia, né? Não sei se você ia falar, eu já vou contar. Uberlândia é uma cidade que ela tem 3 deputados federais e 4 estaduais. Então, a representatividade gigantesca, entendeu? Vocês sabem quantos mil habitantes lá tem? Só pra gente fazer uns 800 mil. Tem uns 800 mil. Triplo, quase o triplo. Né? E da mesma forma, Divinópolis tem um senador e um deputado estadual. Senador Cleitinho. Inclusive, desses 3 federais de Uberlândia, 2 são mulheres. Então você percebe a representatividade, inclusive, no campo feminino. Entendeu? Nosso amigo, discordando mais uma vez do nosso amigo, ele falou aqui que nós homens, né, às vezes nós não integramos as mulheres, foi isso que ele falou? Eu não lembro a fase corretamente, não. Não, acho que foi na fala... Quando a gente falou os nomes... Nós esquecemos das mulheres, né? E ficou meio machista isso aí, né? Mas eu acho que a cidade, ela precisa foi mais na fala dos nomes de Sete Lagoas, né? Das mulheres, né? Que realmente... Tanto homem como mulher precisa ter a sua representatividade. Se não me engano, foi falado também na entrevista anterior que o importante não é trazer recursos para Sete Lagoas. E eu já discordo. É muito importante ter um deputado estadual ou federal de Sete Lagoas para justamente trazer recursos para a cidade, para investir na nossa cidade para ela crescer. Né? Foi falado que não é o mais importante, mas é. Assim, parece que ele falou no âmbito atual, né? Mas não só no atual, sempre foi. Em qualquer época, em qualquer época. Foi e será sempre importante. E dá para fazer as duas coisas, né? Você consegue trazer recursos para a sua cidade, né? Que te elegeu, né? Provavelmente você teve a maioria dos votos, e consegue fazer o seu papel de deputado, se for em nível estadual, que fazer as fiscalizações a nível estadual, se for nacional, você cobrar do presidente, etc. Você consegue fazer tudo isso, entendeu? Exatamente, mas o mais importante é a representatividade, ter alguém representando Sete Lagoas vai trazer o recurso para a cidade. Né? A gente, que tanto precisa, né, hoje. Tanto precisa, quando você vai em Curvelo, Divinópolis, são cidades. Curvelo é menor que Sete Lagoas, e Divinópolis do mesmo tamanho, mas mais desenvolvidas do que Sete Lagoas. Sim. Por quê? Tem vários quesitos. Porque eles têm os políticos estaduais e federais deles e investem na cidade, levando recursos. Inclusive, o
Juninho Sinonô teve aqui antes, né, nas gravações, ele citou, né, Divinópolis, por isso, né, também. Exatamente. Tem essa base ali também. E por que as cidades são mais desenvolvidas que Sete Lagoas? Porque eles têm os seus políticos estaduais e federais e levam o quê para a cidade? Recursos. Show de bola. É o principal. Vamos para a nossa segunda... Deixa eu voltar aqui. Nossa segunda pergunta aqui, mais pedida aqui no canal. Na prática, qual a real importância de eleger um deputado federal e um estadual com raiz em nossa região? Nós já falamos um pouco. Já respondemos. Né? E que impacto direto essa representatividade tem para o desenvolvimento de Sete Lagoas e municípios vizinhos? Vocês acabaram justamente de esse impacto, falar, né, de trazer recursos para a cidade. Vamos dar exemplo aqui? Aquela rotatória lá da saída para Jequitibá. Caminho das Índias, lá, para MG 238. Qual que é a solução para aquele local? Olha, eu vou falar com você. Obra ali enorme. É complicado. É uma obra enorme, com trincheira, viaduto. Já passou da hora, né, ter um viaduto ali. E como nós vamos construir, colocar em pauta esse projeto? Com recurso. Se não tivermos representantes de Sete Lagoas lá em Brasília, nós não conseguimos. E ali é um caos, porque pessoas de outras cidades vêm aqui, mas que loucura é essa? Eu falo que eu já presenciei mais de 10 semáforos distribuídos ali naquela rotatória. É muito complicado. Ali é um caos. Exatamente. Você sai de um semáforo e entra no outro. Então você, às vezes, vai ficar parado 10 minutos ali, esperando o semáforo abrir. Sem falar que é 2 cortando, 4, 3 descendo. Como é que é? 2 descendo. No espaço que tem, não se consegue parar mais de 4 carros. Porque você já vai embolar com o semáforo de trás. Abrir um, fecha o outro, trava todo mundo que tá vindo, que tá aberto, né, Canseiro? Ali é problema. E aí a questão, né, também de a população de Sete Lagoas entender a importância de ter um representante de Sete Lagoas na Assembleia e em Brasília, mas também é importante falar que nós temos que respeitar o posicionamento dos sete lagoanos que apoiam outros candidatos. No meu caso... Essa é uma discussão muito mais ampla, né? Também. Justamente no meu caso, eu apoio o deputado federal Eros Biondini e a deputada estadual Chiara Biondini. Então, eles me apoiaram na eleição. Inclusive, destinou a emenda. Exatamente. Inclusive, a Chiara Biondini, com a parceria com o deputado Eros Biondini, direcionaram R$540 mil de emenda para Sete Lagoas para este ano. É emenda impositiva, né, para o Fundo Municipal de Saúde, que será... recurso que será investido aí na atenção primária de saúde em Sete Lagoas. E então nessa linha aí nós nos apoiamos, né? Eu apoio os deputados, eles me apoiam e nós fazemos parte de um grupo político em Minas Gerais chamado Corrente do Bem. Se não me engano, se não me falha, é o maior grupo político de Minas Gerais. Então eu já tenho essa aliança e a gente tem que respeitar isso também. Inclusive o deputado federal Eros Biondini é pré-candidato ao Senado Federal por Minas Gerais. Então já está fazendo... E as pesquisas também, né, já está mostrando ele bem posicionado. Exatamente, já está mostrando que ele é um dos preferidos aí dos mineiros para que ele assuma realmente, de fato, essa cadeira no Senado. Ele está em qual mandato já? Ele está no quarto mandato de deputado federal e a Chiara Biondini no seu primeiro mandato de deputado estadual. São irmãos, hein? Não, eles pai e filho. É pai e filho. Ah, é? Pai filho. Exatamente. Não, é porque eu não sabia, né? Eu não estava... Justamente, pai e filho. Legal. Inclusive, o caminho da política, hein? O deputado federal Eros Biondini é cantor católico e estará hoje aqui em Sete Lagoas. Já está aqui, que o show dele... daqui a pouco, né? Começará às 20 horas. Então vamos acelerar aqui, né? Que tem que prestigiar lá, né? Justamente, estaremos presentes. Então, né, tá respondido algum ponto? Acho que é isso. Também, acho que quando a gente fala de representatividade, né? A cidade precisa ter alguém representando. Por exemplo, a gente tinha o deputado Douglas Mello, né? Que agora não está mais no executivo. Então a cidade perdeu a representatividade a âmbito estadual 2 e nacional, anos aí, né? parado. Está parado, né? Então eu acho que existe essa necessidade. Mas em contrapartida, a gente tem os nossos vereadores que precisam, né, fazer, por exemplo, como o Capuchin faz, que é buscar recursos aos deputados que já estão lá. Entendeu? Independente, vamos colocar que a cidade não elegeu ninguém da cidade, da região, né? Existem os deputados que fazem alianças, né, com os vereadores, como, por exemplo, ele acabou de citar a Chiara e o Eros, né, que estão sempre enviando emendas e etc, e recursos, entendeu? Então eu acho importante, independente de se eleger deputado daqui ou não, entendeu? O vereador está indo buscar esses recursos fora. Show de bola. Vamos para a nossa terceira pergunta aqui, mais comentada aqui.
Com tantos nomes se colocando como pré-candidatos, existe o risco de fragmentar os votos e acabar não elegendo ninguém? Sem dúvida, foi o que nós já É o que nós citamos, já falamos. inclusive, né? Diversos candidatos fragmentam, dividem os votos e nenhum é eleito. Contudo, né, tem aqueles nomes que nós já citamos também, Duílio de Castro, Júnior Souza, Os principais, Juca então, Bahia. mais exceção, né? Exatamente, que estão com uma chance maior de vitória, né? Já por ter tido uma boa votação, no caso do Disputas Juca recentes, Bahia, Júnior Souza da mesma forma, e o prefeito do ex-prefeito do Duílio de Castro, que teve um final de governo aí com uma ótima aceitação. Provavelmente ainda vem com o apoio do Douglas Melo, né, que é o prefeito. Justamente. Então eu acredito que esses nomes aí são os principais. Agora, eu acredito que muita gente vai desistir aí nesse caminho aí, né? Eu acredito, inclusive muito, né? pelo fato da aliança, né? Que é do Aliança Duílio, política. que é o Juca, que é o Douglas, né? Que tem uma certa aliança e que o Douglas tem os vereadores aí da base, que muitos, inclusive, se colocaram como pré-candidatos, né? Alguns aí. Então eu acredito que pode acontecer no meio do caminho algumas desistências aí. O importante seria um acordo, né, para que a gente tivesse o mínimo possível de candidatos, né, 2 a deputado estadual, 2 a deputado federal, para que realmente a gente tenha a chance de eleger um ou até mesmo dois, né? os 2 deputados, candidatos a deputado federal. Não, dois, é um desafio muito grande, mas se nós conseguirmos reduzir para 2 candidatos para estadual ou para federal, a chance é boa, pode ter certeza disso. Show de bola. Então, mais algum comentário sobre esse? A gente já tinha falado mais ou menos, né? Um pouco, né? Exatamente. Vamos aprofundar aqui na quarta pergunta, né? Que eu estou fazendo para todos os convidados, que a gente está nesse bate-papo, nesse diálogo aí. Na sua opinião, quais critérios que a população deve levar em conta na hora de escolher um candidato que, de fato, vai representar Sete Lagoas região na Assembleia ou no Congresso? E o que diferencia um bom representante de alguém que só aparece em época de eleição? Porque tem muito isso, Tem né? um punhado, né? O Fernando Marques já comentou sobre o porquê de escolher determinado candidato. Concordo plenamente com o nosso cientista político, né, que primeiramente a gente vai observar ali a ideologia, né? Ele é de direita, como eu sou, beleza, ele é de direita como eu, então eu vou analisar ali quais são as propostas dele, né? Proposta para a educação, o que ele vai apresentar para a segurança, o que ele vai apresentar para a saúde. Ok? Está de acordo? E, obviamente, nós não podemos esquecer do que foi comentado, inclusive, na entrevista anterior, sobre a honestidade. Sim. Né? Ele é corrupto, não é? Que é um passado, né, obscuro. Exatamente. Lembrando, é um desafio isso hoje, né? Exatamente. Obscuro. Lembrando que honestidade não é virtude para ninguém, né? É uma obrigação. É uma obrigação. Então, mas de toda forma, né, a gente tem que observar e pautar essa questão também. Quando a gente fala de escolher candidato, né? E eu vou novamente tocar no assunto, né? Eu escolho primeiramente por ideologia. Né? Eu acho que todos deveriam ser assim. Lá na Câmara, lá, eu escuto, às vezes, algum vereador falar do seguinte: porque eu fui eleito por uma quantidade de votos, mas eu não represento só essa quantidade de votos, eu represento os 237 mil habitantes da cidade. Em partes, porque eu acho que você, primeiramente, tem que representar quem te elegeu. Entendeu? Seu público, o né? seu público, entendeu? Porque, por exemplo, se eu votei no Divaldo Capuchin, porque ele é cristão, porque ele é de direita, porque ele é conservador, porque ele defende o que eu defendo, e ele chegar lá e querer representar a população toda, ele vai ter que representar as coisas que eu não defendo, entendeu? E aí eu, como eleitor, falar, eu votei no cara achando que ele ia representar o que eu defendo, e ele está querendo representar todo mundo. Então não faz sentido, porque se você é representante de tudo, você não é representante de nada. Entendeu? Então, assim, eu acho que a primeira... Acaba falhando em uma parte, né? Exatamente. Então, ele tem que estar lá para representar aquilo que ele prometeu antes, entendeu? Ele tem que... O candidato, quando ele coloca o nome dele, né, eu acredito que o eleitor, ele precisa saber do passado, né? Igual quando a gente comentou que tem algumas pessoas que têm um passado obscuro, né? Tem umas pessoas que têm uma tendência à corrupção, inclusive casos até confirmados. Então você tem que estar atento a isso. Isso é o básico, né? Você votar numa pessoa era para ser o básico, né? Mas é o mínimo, né? Isso, infelizmente, inclusive, a nossa escola, né? Pegando um gancho, a nossa escola de formação política e conservadora, ela vem com esse fundamento, né? Só para contextualizar aqui, para a gente ganhar tempo. Quando você pega o Brasil,
em 2012, 2013, né, você se pergunta quem que era a direita no Brasil, por exemplo, em 2013? Pô, José Serra, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, né? O Brasil não tinha uma representatividade de direita. Era governo de Dilma, não? Era o governo da Dilma. É 2011? 13. Até, isso. a Dilma foi deposta em 2014. Né, Certo. foi o impeachment da Dilma. E aí o que aconteceu em 2013? Né, foi inclusive, 2012 para 2013 foi quando eu mais me despertou interesse em política. Né? Aconteceu uma união de pessoas que talvez divergiam em alguma coisa, em ideologias, mas que queriam um objetivo em comum, que era o quê? O impeachment da Dilma Rousseff. Né? Então você pegava várias pessoas que foi um movimento aí gigante. Que foi né? um dos maiores que já aconteceu no Brasil. Né? Você viu, por exemplo, 1 milhão de pessoas na Paulista. Entendeu? Isso nunca mais aconteceu. Então, assim, só que tiram vários grupos que eram considerados de direita, mas que tinham uma opinião diferente em alguns Divergia casos. ali, né, por exemplo, situações. existia o direita, que é o patriota, que é o cara que é a bandeira acima de tudo, etc. Tem o direita mais reacionário, que quer voltar lá atrás, nos tempos antigos, né? Que o reacionarismo, ele trata disso, é o pessoa que quer voltar ao passado, né? Diferente do conservadorismo. Então, quando a escola vem, ela vem para explicar esses termos, entendeu? Não só o conservadorismo, como a diferença de conservadorismo, de liberalismo econômico, né? O patriota, inclusive tem o patriota revolucionário, que você vê que é o patriota que foi lá no dia 8 de janeiro lá e quebrou tudo, entendeu? É o cara que quer uma revolução, o que vai totalmente na contramão do que é o conservadorismo, né? O cara que é conservador. Vai se criando linhas, né? Várias linhas, assim como é na esquerda. Né? Você pega na esquerda, você tem o esquerdista revolucionário, você tem o esquerdista mais tranquilo, você tem o centro-esquerda, né? Você tem o esquerda mais extremo, né? Que é a ala mais pessoalista, entendeu? Então você tem várias vertentes dentro de um mesmo movimento. O que aconteceu em 2013? Todo mundo se uniu por causa de um objetivo. Né? O que a gente está falando aqui sobre eleger um deputado. Se as pessoas não se unirem em prol de um objetivo, não vai eleger ninguém. Mesmo que talvez eu tenha uma divergência sua em algum pensamento, mas a gente precisa de um objetivo em comum. Qual que era o objetivo? Destituir a Dilma, era o impeachment da Dilma. Então você tinha anti-Lula, antipetista, patriota, reacionarista, conservador, liberal, MBL, um bocado de gente na rua junto. Inclusive eu tava na rua. Inclusive eu já fui ativista lá, já tava na rua. Tava lá em Brasília também? Não fui em Brasília não, mas aqui teve algum movimento. Tava em BH, a gente tava junto. Então, e aí conseguiram tirar a Dilma. O que aconteceu depois? Esse mesmo grupo, né, começou a se desenvolver, etc., juntou de novo em 2018 para eleger o Bolsonaro. Né? Por que Bolsonaro ganhou a eleição? A mesma coisa, juntou todos os grupos, né, que se dizem de direita, mas que tem uma divergência uma outra, e isso é normal, eu acho que é bom para o debate, eu acho que tem que ter divergências mesmo, você não é obrigado a pensar da mesma forma que eu, até porque senão fica todo mundo bitolado. Sim. E aí esses grupos se uniram e elegeram o Bolsonaro. Depois de 2018, esses grupos começaram a se separar. Né? Inclusive, Bolsonaro perdeu a eleição em 2022 porque esses grupos já não estavam mais unidos. Inclusive, por exemplo, o grupo que é considerado o grupo mais liberal, né, do MBL, esse pessoal não votou Bolsonaro. Esse pessoal anulou o voto. Talvez esse pessoal não tivesse anulado o voto, Bolsonaro tinha ganhado a eleição. Então você percebe já uma divisão. E talvez essa divisão seja por causa que as pessoas faltou um pouco de intelectualismo. Né? E aí, quando a gente fala de escola conservadora, política, a gente fala sobre explicar esses termos, sobre criar, de fato, líderes conservadores na cidade. Até para que a sociedade comece a entender, né? Para que essas pessoas não falem de forma equivocada sobre alguns termos, como presidencialismo de coalizão, por exemplo. Então, essas pessoas precisam estudar antes. Deixa eu só para finalizar. Pode, começa a falar, eu tô parecendo nosso amigo. Aí a gente começa a falar e vai indo. Só finalizar, eu tô lançando um e-book, tô fazendo jabá aqui já. Tô lançando um e-book. Aqui é livre para vocês falarem aí o que vocês bem entendem, para a sociedade também tá ouvindo, né? Exatamente. Que bacana. E nesse e-book, eu vou falar sobre um cara que eu denominei sobre doutor achismo. Hoje é a geração que mais dá palpite em tudo, sem saber nada. Viu um vídeo ali, não é isso aí agora e pronto, acabou. Você se acha formado. Né? Você nunca vai me ver falando sobre algo que eu não sei, cara. Sobre algo que eu não sei. Ele faz muito, né? Muita estudei, análise lá nas redes sociais dele lá, né? Então, por exemplo, você me segue nas redes sociais, você já me viu falando sobre nutrição no meu Instagram? Não. Sobre psicologia? Não. Sobre mais de a história da hemorroida?
Já me ouviu falando sobre isso? Não. Por quê? Porque eu não sei absolutamente nada sobre isso. E eu não tenho opinião sobre isso. Né? Então, hoje a pessoa ela está falando sobre a geopolítica da Ucrânia, a guerra na Ucrânia. Né? Amanhã já é especialista em eleições 2026. Aí amanhã acabou o papo de eleições 2026. Não, agora é Alexandre de Moraes. Amanhã é eleições 2026. Então, assim, cada dia a pessoa é especialista em uma coisa e a pessoa acaba não sendo especialista em nada. E a ideia aqui desse podcast, desse bate-papo, desse canal, é levar essas informações para o público, que muitas das vezes são faladas de uma forma que eles não entendem. Exato. E cada dia a gente quer vir trazendo mais essa linguajar para o povo, para a população. Exato. Aí quando a gente escuta essa pincelada básica que o Fernando Marques faz aqui nessa entrevista, aí a gente se remete a algumas conversas e discussões do passado com algumas pessoas, né? Que você está discutindo, você acha que perdeu a discussão para aquela pessoa porque ela sabe, mas na verdade ela não sabe de nada. Ela não sabe de nada. Tem um livro do Arthur Schopenhauer que chama 38... são 38 regras. O nome do livro é Como Ganhar um Debate Sem Ter Razão, do Arthur Schopenhauer. Esse livro é um livro que ele tá bem espalhado aí no meio político, inclusive muitas pessoas usam ele, entendeu? Quem já leu, vê essa pessoa tá usando a regra do livro. Sim. E uma dessas regras é exatamente isso que ele falou. É soltar argumento sem ter nenhum embasamento. Se eu falar aqui, deixa eu te falar com você, um cara chamado Geraldo de Oliveira, em 1858, ele diz o seguinte: pô, não existe Geraldo de Oliveira, muito menos em 1958, entendeu? Mas você não sabe quem é, entendeu? Você muito menos, você começa a lançar, você vai aceitar o meu argumento e vai me chamar de intelectual. Então, hoje, essa é uma técnica de desafio, debate. Né? Você lança alguns dados com tanta certeza, né? Que tanta aquela pessoa que está discutindo com você, aquela pessoa que está discutindo com você, acredita no que você está falando. E acaba ali os seus argumentos. Não, tá certo, você ganhou. Exatamente. Mas eu gostei muito dessa fala, ele veio construindo, né? Justamente. Tudo isso aí foi legal. E é isso que a escola conservadora vai disponibilizar para a população, né? Que tem interesse em se inscrever e participar. De forma totalmente gratuita. A gente não tem nenhum que legal. Nenhum objetivo É fazer inscrição e participar realmente das Inclusive, aulas. Já estão acabando as vagas já. Olha, que bacana. E considerações finais, né? Porque o nosso tempo está um pouco corrido hoje. Mas desde já eu já agradeço, né, o convite de vocês. Fernando também, né? A gente já estava para vir trazer, Divaldo, né? A pedidos. Somente mais uma. Você tocou no assunto do MBL. E um dos nossos, do pessoal aqui que acompanha da gente, né, até o Gabriel Pontello, né, eu quero mandar um abraço aí para ele. Ele participou também com a gente lá. Sobre o MBL, qual que é a visão que vocês têm do movimento? Como que vocês enxergam? Coisa rápida, uma pincelada aí de 1 minuto. Político primeiro. Cara, eu até não vou discorrer muito, porque eu nunca me aprofundei em MBL. A gente já entra no que a gente não opina sem ter conhecimento. Só uma visão. Sei lá, cara, o MBL, eu acredito que eles têm um projeto político bom, entendeu? Vamos falar de âmbito nacional, por exemplo, o Kim Kataguiri, né, que hoje eu acho que é a maior representatividade do MBL. O Kim Kataguiri, ele tem o mesmo potencial, eu acho que talvez intelectual do Nicolas Ferreira, entendeu? Ele não tem a expressão do Nicolas hoje. O Nicolas é um fenômeno, né? Não tem a expressão do Nicolas, mas o Kim Kataguiri é muito inteligente. Inclusive, eu acompanhava o Kim Kataguiri desde essa época de 2013, né? Talvez eles foram para um lado, né? E eu acredito que em partes eu até concordo, talvez não concordo com anular um voto, né? Quando você anula o voto, o que você está dizendo? Você está deixando a outra pessoa decidir por você. Entendeu? Para mim, essa é a visão de anular o voto. Se eu anular um voto, eu estou deixando você decidir o que é bom para mim. Entendeu? Por isso que eu não... tá aí, vocês fazem se vocês quiserem. O que aconteceu, por exemplo, na eleição de Bolsonaro e de Lula? Né? Vamos falar da polarização 2022. Né? Você tinha o picolé de limão, que era azedo, né? Talvez ácido e tal, não descia bem. E você tinha um picolé, com perdão da palavra, de bosta. Entendeu? Qual que você prefere? O de limão, que é azedo, ou de bosta? Entendeu? Então, talvez complicado, talvez o Bolsonaro, ele seria um picolé de limão e seria a melhor opção. É melhor do que um passado de corrupção, condenado em 3 instâncias, por 11 juízes diferentes, entendeu? Então, assim, não vou entrar nesse mérito, entendeu? Eu tenho as minhas discordâncias com o Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Sim. Inclusive, nas minhas redes sociais, sou totalmente imparcial. Já fui mais bolsonarista, confesso, mas hoje eu sou totalmente imparcial. Mudou, até por estudar, né? O tempo passou também, até né? por você se aprofundar e estudar.
Sim. Entendeu? Então, assim, tem as minhas discordâncias, errou muito no governo, mas talvez em 2022 seria a melhor opção. Entendeu? Show. Então, eu acho que o MBL falhou nisso, mas eles têm um projeto político bacana, na minha opinião. Eu acho que a questão do MBL, né, tem é eivado de vaidade, né? Se não for do grupo e da direção dos nossos, dele, né? Exatamente. É tipo uma seita, né? Exatamente. Aí entra naquilo também, se né? não for tem o diálogo, né? Justamente. Mas se não for na direção do que Nosso eles ideal. querem, do que eles pensam, para eles não serve ninguém. Aí entra a história do picolé aí, né? Ou do ruim, menos ruim, né? Ou do bom, ou do melhor. Aí eles não escolheram nenhum. Abstém do voto. Exatamente. Aí tinha dois picolé para comprar e não comprar nenhum. É o que eu ia falar. Aí acabou ganhando qual? Se abstém do voto, mas lá no fundo ganhou quem eles não queriam. É que foi pior ainda, né? É o que foi pior, né? O picolé, né? Exatamente. Ganhou o picolé de quê? De bosta. É complicado, né? Vai dar um corte isso aí, hein? Cuidado. Pode cortar. Mas Ô, é gente, isso. E eu quero... Ó, para as considerações finais, né? agradecer Gustavo? vocês. Eu quero te agradecer, Gustavo, pelo convite. É muito importante para nós políticos, para o Fernando Marques, que é um cientista político que trabalha comigo lá no meu gabinete, a gente estar aqui para falar sobre o nosso mandato, sobre política em geral. É importante para a população, para entender melhor, né, como funciona o processo político municipal, estadual, federal. E te parabenizo aí pela grande audiência e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Volte sempre, as portas estão abertas, né, para estar dialogando, batendo um papo, trazendo, né, alguma situação. Se quiser mandar no WhatsApp também demandas, a gente vai dialogar, trazer informação para a população. Fernando? Bacana demais, fico feliz de estar aqui, né, principalmente com o Divaldo Capuchino, Vocês estão esse em casa, bate-papo bacana. É isso aí. E foi um negócio saudável, a hora passou rápido, né, foi um isso. bate-papo muito bacana, então fiquei muito à vontade em poder falar. Espero que venhamos voltar, né, para poder... As portas também estão abertas, meu amigo, e assim... Parabéns pelo projeto. A ideia começou em agosto de 2024. A ideia é trazer informação, né? Indiferente de lado e tudo, mas que a população seja beneficiada. Né? Exatamente. Aqui a voz do povo para o povo, né, em si. Né? Sem lado e aberto para todos, para cada um falar. A discussão e depois, política, independentemente do lado. Né? O público vai decidir, né? A visão, vão aprender. Né? Se você quiser deixar o contato lá da escola, né? Que vocês Show, a escola ela tá com Instagram, né, que é as siglas de Escola de Formação Conservadora Política Sete Lagoas, que vai ser EFCPSL, né, Escola de Formação Política Conservadora de Sete Lagoas. E o meu Instagram particular, pode me chamar lá também caso não encontre, é Nando Marques, né, e tem o Instagram do movimento, né, que é um movimento que ele engloba já todo um geral, né, tem um núcleo de intelectuais, que eu faço parte, tem um núcleo de burocratas, que são os empresários, tem um núcleo de militância, né, que é as pessoas mais de rede social, né, tem vários núcleos, né, dentro desse movimento, e é um movimento novo, né, recente, inclusive a gente fez a inauguração do movimento agora. Eu acredito que tem a somar por Sete Lagoas. Afinal de contas, a gente só está aqui para poder somar para a cidade, né? O nosso intuito não tem nada a ver com nenhum ganho, nenhuma venda de curso, nenhum nada financeiro, né? É só querer um melhor para a nossa cidade aí. Show de bola, e é isso aí, a gente fica por aqui. Você continue acessando aí as nossas redes sociais. Em breve, todas essas entrevistas estarão aqui disponíveis para vocês assistirem no YouTube, os cortes também no Instagram. Continue lá no Eleição Nacional 2026. Um forte abraço e até breve.